Bom, por onde começar? Lá pro final de 2019, eu estava andando pelo YouTube procurando vídeos e coisas aleatórias pra assistir. Até que achei o vídeo de um cara chamado Yoto. E bem, era basicamente uma edit de anime com uma música legal de fundo e as cenas do próprio anime em si. E além da boa qualidade do vídeo, o que mais me chamou a atenção foi o anime. De alguma forma, as cenas mostradas se encaixavam perfeitamente na música e as próprias cenas em si também eram interessantes. E isso fez com que eu visse o vídeo várias e várias vezes sem parar. Até que eu realmente decidi parar e comecei a ver o tal anime. E bem, foi aí que eu conheci Arlen 9. Arlen 9 é minimamente curioso. É um OVA de 4 episódios adaptando até certo ponto do mangá de mesmo nome. E bem, apesar de parecer estranho daqui pra frente, Arlen 9 tem uma história até que interessante de se ver. O que, pelo fato do próprio anime e do próprio mangá ser desconhecido, acaba tornando esse achado valioso, pelo menos na minha visão. E como primeira missão deste canal, eu irei fazer uma pequena review sobre o anime de Arlen 9. E apenas o anime, apesar de que sim, ele se estende pelo mangá e mais 2 continuações, mas vou falar apenas do anime. E claro, convencer você a assistir Arlen 9 para que você possa compartilhar com mais alguém, para essa pessoa ver, ou simplesmente aumentar o seu repertório de coisas boas já vistas na vida. E bem, senta aí e relaxa que o vídeo eu acho que vai ser um pouco longo. E eu vou te mostrar o porquê de que Arlen 9, apesar de desconhecido, vale a pena ser visto. Tá, pra começar direito. Arlen 9 é um mangá criado por Hitoshi Tomizawa, que foi publicado de 1998 a 1999 na revista Seinen Young Champion. E em 2001 foi adaptado para um OVA de 4 episódios, que é sobre o que vamos falar aqui hoje. Então, do que se trata Arlen 9? Arlen 9 conta a história de Yuri Otani, uma pequena garota do colegial que, depois de uma votação muito justa, que é escolhida para participar do Clube Alien, um clube especializado em capturar e lidar com as ameaças alienígenas que aparecem na escola. E esse é basicamente o plot que move o anime inteiro. Mas claro, Yuri não estará sozinha. Outras alunas de outras turmas também foram escolhidas para participar do Clube Alien, o que dá cerca de 4 membros. 3 alunos que realmente vão fazer as atividades do clube e uma professora que vai coordenar tudo. Então, com seu destino selado, que coincidentemente tem a ver com seu maior medo, Yuri parte em direção ao clube porque, bem, tem que ir, né? Infelizmente. Com a cara de quem trabalha em pleno sábado, Yuri chega ao Clube Alien e já começa a perceber as novas faces, que provavelmente são os membros do seu clube. E aí temos uma pequena introdução sobre os personagens, no caso, os membros do clube, e um pequeno resumo da professora sobre como vai exatamente funcionar as atividades. E para começar direito, eu vou apresentar cada um dos membros do Clube Alien, que, bem, vão ser os personagens principais do anime, então preste atenção. Desde pequena, após seu pai partir, Kumi e sua mãe sempre viveram sozinhas, e a Kumi sempre ajudou a mãe com seu trabalho de escritora, ajudando na organização dos livros, na escrita e algumas outras coisas. Então, isso tudo desde pequena acabou gerando um senso de responsabilidade e organização na Kumi. E para dar mais ênfase nisso, a Kumi também desde pequena sempre foi representante de turma, presidente de classe, esse tipo de coisa, sabe? Pegar um aluno e dizer que ele representa a sua turma em algumas escolhas importantes da escola, entre aspas. Eu já fui um deles. A Kumi sempre foi assim, só que isso acabou virando um problema pra ela, porque ela sempre ficava com a parte chata do trabalho, como ela mesma diz, tinha que ajudar os outros quando eles chamavam pela ajuda dela, e caso alguém ou algo fizesse algo errado, ela seria a culpada. Então ela só simplesmente desistiu. E aí então ela viu o Clube Alien e decidiu entrar porque ela quis. Assim ninguém poderia ficar enchendo o saco dela pedindo que ela se tornasse representante de turma novamente, ou tivesse que ajudar todo mundo que fosse procurar ela. Afinal, ela já estaria ocupada com outras coisas mais importantes, e as atividades do Clube Alien são muito importantes nessa escola. Porém, não sei exatamente do jeito que ela queria, sabe? Mas enfim. Contudo, a Kumi não pode fugir das suas aptidões. Apesar dela ter entrado no Clube Alien com esses objetivos em mente, ela, dentro do clube, acabou se tornando realmente uma líder. Ela que lidera as garotas, tomando essa responsabilidade pra si, ela que coordena por ter uma coordenação de equipe boa, e ela sempre ajuda quando precisam dela, principalmente a Yuri, e convenhamos que a Yuri realmente precisa de muita ajuda. A Kumi é o tipo de pessoa que ela encara uma situação e age de forma racional. Ela desenvolve uma estratégia, uma tática e ela segue essa estratégia passo a passo com o maior cuidado possível.
pra assim atingir o objetivo dela de forma rápida, eficiente e sem muito risco. E todas essas qualidades acabam tornando a Akumi realmente uma ótima líder pro Clube Alien. O que é muito diferente e um pouco contraditório do nosso próximo membro. Se a Akumi é alguém que se baseia muito mais em conhecimento e racionalidade para lidar com suas decisões, a Kasumi já é mais diferente. Desde pequena, a Kasumi sempre participou de qualquer tipo de competição, e ela sempre ganhava. Tanto que ela tem literalmente uma estante inteira, um quarto cheio de troféus de todos os prêmios que ela já ganhou. E juntando com a personalidade e as ações da Kasumi com o decorrer do anime, você tira uma conclusão. A Kasumi é muito mais impulsiva, na verdade eu diria intuitiva. Diferente da Akumi, que é mais estratégica, mais racional e que vai com cuidado e um passo a passo, a Kasumi não. A Kasumi vai de cabeça e ela age da forma que ela quiser. Ela é o tipo de pessoa que se baseia muito mais na sua intuição, na sua experiência com outras coisas. As ações da Kasumi às vezes são tão absurdas que só alguém habilidoso seria capaz de fazer isso. Mas ela vai lá e faz. Ela simplesmente, só confia em si mesma, sabe? Ela é um prodígio. Há dois momentos no anime que exemplificam isso. Quando a Kasumi simplesmente pula do terraço pra pegar um alien e consegue se salvar. E outra que ela simplesmente luta contra um outro alien e se defende fazendo uma dança de balé, sabe? Então, você já vê aí que ela é muito mais... espontânea. Espontânea é uma palavra que define bem a Kasumi. Então, tem esse contraste de ações entre ela e a Akumi. E pra fechar o grupo principal, nós temos a Sensei, a professora que cuida do Clube Alien. Bom, o que eu posso falar da Megumi? Acho que não muito, sabe? Ela é responsável pelo Clube Alien e nós descobrimos que ela é um pouco estranha. E graças a isso, e já que ela tá num patamar alto, a gente também descobre que ela tem bastante conhecimento sobre os aliens em geral. E ela também é responsável por um certo evento que vai acontecer. Mas enfim. Também tem a Miu. A Miu, que é um amor de pessoa, um doce de pessoa. Tá sempre lá disposta a ajudar a Yuri quando ela precisa e quando ela estiver chateada. A Miu não tem, muita participação no Clube Alien, mas ela faz parte também de uns eventos importantes pra Yuri. Também, de novo, ela é um amor de pessoa. Eu gosto muito dela. Então, finalmente, com todos os personagens apresentados, nós podemos seguir em frente, finalmente, e continuar vendo a história do anime sem nenhuma interrupção. Eu espero. E é a partir daqui que os eventos bizarros vão começar a acontecer, então presta bastante atenção que a Alien 9 vai começar a mostrar o seu charme de fato, nos seus acontecimentos, da sua trama. Bom, e pra falar a verdade, essa parte do vídeo tá até que demorada, né? Eu espero que não seja chato, porque se estiver chato eu não vou voltar pra ajeitar. Deu mau trabalho e eu tô com preguiça. Bom, voltando ao principal, a professora Megumi então começa a explicar qual vai ser a ferramenta que eles vão usar pra fazer as atividades do Clube Alien e capturar os aliens. Os Borgs. Tá, o que são os Borgs? Os Borgs são basicamente uma forma de vida simbiótica que vive numa relação de troca-troca com seus hospedeiros. No caso dos Borgs, eles, em troca de se alimentarem dos fluidos corporais, eles protegem os seus usuários e seguem os seus comandos. No caso, eles atacam com essas brocas espirais em formato de tentáculo, algo assim. O que na verdade é bem efetivo, já que essas brocas, tentáculos, elas são letais e os Borgs também parecem ser muito resistentes. Então é uma ferramenta bastante útil. E esse primeiro episódio realmente não tem nada de destaque de fato. Ele basicamente é um episódio de introdução. As meninas fazem algumas missões, temos um pouco de desenvolvimento da Akumi e da Kasumi, que na verdade o desenvolvimento da Kasumi é muito bom lá pra frente, é importante. A professora vai na casa de cada uma pra fazer uma análise de perfil, vendo que elas são boas ou ruins, esse tipo de coisa, sabe? Mas nada realmente importante. É pra te introduzir mesmo ao anime e do que se trata. Mas tudo começa a ficar realmente interessante a partir do segundo episódio. E é aqui no segundo episódio que as coisas de fato começam a acontecer, as coisas importantes. Mas primeiro vamos começar lento. As garotas então vão averiguar e investigar uma nave alien que caiu no quintal da escola. Basicamente não tem nada demais, não tem nenhum tipo de alien lá, a não ser a nave em si, mas o resto tudo bem. Temos uma reunião sobre não ter nenhum tipo de alien na nave e depois uma conversa rápida sobre a sutil evolução da Yuri, que apesar de ainda ser medrosa, amedrontada e etc, ela parece estar lidando melhor agora com as atividades do clube. Mas o verdadeiro plot desse episódio é que alguns garotos, de alguma forma, conseguiram aliens, muito parecido com Borgs. Só que a diferença é que, em vez do hospedeiro controlar o alien, parece que esses aliens, eles controlam o hospedeiro. Então os garotos parecem, obedecer à vontade deles, algo do tipo, sabe? E esses aliens estranhos, eles começam a atacar e perseguir a Yuri. E você até vê que eles são, muito parecidos com os Borgs, não só na forma, na aparência deles, mas também eles também têm
brocas tentáculos, sabe? E eles usam isso pra atacar a Yuri. Mas o que é realmente estranho é que eles não focam em mais nenhum membro do Clube Alien. Em nenhum. Eles não focam na Kumi nem na Kasumi. Eles só vão atrás da Yuri, apenas ela. E a Yuri acaba sendo protegida pela Kumi e pela Kasumi. Isso dá pra ela uma bronca da Kumi sobre o fato dela não conseguir fazer nada, ela não consegue se defender, ela fica com medo, chora e foge. Enquanto, sei lá, espera alguma outra das duas aparecer pra salvar ela. Ah, sim, a propósito. Eu já falei pra vocês que o anime de Alien 9 tem algumas cenas meio únicas dele. Sim, que nesse caso são os sonhos da Yuri. Os sonhos da Yuri não tem no mangá e é exclusivamente do anime. E eles são basicamente isso, sonhos. Sonhos que reúnem as dúvidas e pensamentos da Yuri quanto às coisas que estão acontecendo na vida dela. São passagens bem interessantes, tipo, acho que tem um significado por trás, mas eu sou muito burro pra achar um significado disso, então eles são só interessantes pra se ver, sabe? É divertido, é divertido. Mas já que esse é o primeiro sonho da Yuri, ela sonha com a Kumi, a professora Megumi, sobre capturar alien, e tem um pouco de pesadelo com os ataques que ela sofreu recentemente desses aliens, desses garotos. E deu pra ver realmente que isso deixou ela com muito medo. Mas, enfim, prosseguindo, nós também temos o aniversário da Yuri, que ela mesma esqueceu porque tá muito afundada em questões do Clube Alien e tá com medo e tá querendo sair, esse tipo de coisa. Mas por sorte, as suas amigas lembram. Kumi, Kasumi, Miu, todas elas lembram do aniversário da Yuri e vão lá na casa dela pra comemorar o aniversário. A Kumi tava meio hesitante porque ela achou que passou dos limites e pegou muito pesado naquela bronca que ela deu na Yuri antes. Então ela chegou perto de desistir de ir pro aniversário. Mas a Kasumi deu um jeito de fazer ela com muito choro e gritaria desistir e ir pro aniversário de qualquer jeito. Nani? Kasumi? Kasumi? Nani? Choto, Kasumi, hanashite! Doushita no? Kasumi? Wakatta yo, Kasumi. Kaeranai. E bem, pelo menos um momento feliz na vida da Yuri, até agora. A propósito, vocês lembram daqueles 3 aliens que atacaram e perseguiram a Yuri antes? Pois é. Então, de onde aqueles 3 garotos conseguiram arrumar, comprar, achar esses aliens? E é aqui que descobrimos quem de fato é o responsável por isso. A professora Megumi. Tá, e por que a responsável do Clube Alien pelas meninas faria isso? Simples. Ela tem um plano em mente e eu acho que já dá pra perceber mais ou menos qual é o plano dela. Afinal, ela focou uma certa aluna em especial. Mas, bem, mais um dia de aula e a Yuri percebe que aqueles 3 garotos que foram controlados por aqueles aliens estão encarando ela fixamente. Ela acaba ficando um pouco corada, pensando em algumas coisas, mas então ela recebe um bilhete da Miu perguntando se ela quer ir ao shopping depois. Isso anima a garota e faz com que ela, queira terminar logo os afazeres pra poder sair junto com a Miu. Contudo, a professora Megumi diz que a Yuri vai ter que alimentar os aliens num pequeno armazém que elas mantêm como local de captura, basicamente, como uma fazendinha de aliens. Ela diz que a Yuri vai ter que alimentar os aliens sozinha. Então, tem isso. Bom, desapontada, a Yuri diz pra Miu que não vai dar pra ir, porque ela vai ficar muito ocupada até tarde, então é melhor nem irem, não vai dar. Mas a Miu diz que vai esperar a Yuri terminar assim pra elas poderem ir juntas depois. E a Kasumi e a Kumi também ficam esperando até a Yuri terminar. E obviamente a Yuri não tá confortável na situação em que ela tá, mas até agora parece que tá tudo sob controle. Nada aconteceu, ela não tá chorando e ela tá conseguindo alimentar os aliens direito com a ajuda do seu Borg. Então parece que tá tudo tranquilo e vai ser só um pouquinho demorado, mas de boa. Até que de repente... Yuri, surpresa, é atacada por aqueles 3 aliens que a perseguiram antes. Eles usam suas brocas e perfuram fatalmente o Borg dela. O Borg até tenta reagir, mas ele não tem forças. Enquanto isso, Yuri, com o sangue do seu Borg escorrendo pelo seu rosto, ela se ajoelha e começa a chorar. Longe de onde estava Yuri agora, nós acabamos descobrindo que os Borgs são capazes de criar uma espécie de link empático telepal, ou telepatia
simpática, algo assim, entre os seus hospedeiros e entre si mesmos. Tanto que a Kumi e a Kasumi e os seus Borgs estão sentindo neste exato momento o medo que a Yuri tá sentindo. A Yuri, cercada pelos aliens, ela não tem o que fazer. Ela tá, tipo, com tanto medo que ela não consegue realmente sair desse estado. Ela não consegue reagir, ela não consegue contra-atacar, nem nada. Ela só tá chorando, desesperada. E esse acúmulo todo desse medo acaba fazendo com que o seu Borg, como posso dizer, ele caia e deixe pra trás, saindo da sua boca, uma espécie de pelugem branca, uma cabeleira branca. E essa pelugem branca, esse cabelo branco, ele parece ter vida própria. Tanto que logo depois que o Borg cai, o cabelo começa a se mover e as suas pontas começam a se tornar brocas que vão em direção e matam os 3 aliens inimigos. E quem estava ali pra ver tudo isso? A professora Megumi. Mas não era aí que acabava. Porque depois desses 3 aliens, aconteceu um massacre. O plano da professora era simples: forçar a Yuri a uma situação de risco e tensa para que ela pudesse reagir, contra-atacar, pudesse superar o seu medo e fazer alguma coisa. Mas pegar uma pessoa e colocar ela nesse tipo de situação com o medo dela, com certeza não é a melhor forma de fazer isso. Ela tentou criar coragem na Yuri, mas a Yuri tem um pavor, ela tem uma fobia de aliens. Ela realmente não gosta deles. Então isso tudo acabou fazendo com que o Borg, de alguma forma, entrasse num modo de defesa tão... uma defesa mais forte e acabasse matando todos ali. E isso gerou a perda de todo o esforço, de todo o trabalho que o Clube Alien teve pra capturar esses aliens. Tudo porque um plano saiu errado. Yuri vai de encontro com as suas colegas do Clube Alien e o seu Borg acaba matando o Borg delas. E como último destino, ela se encontra na frente da entrada da sala de aula com a Mio. どうしたのそれ。Dias novos, novos ares, novas experiências. Passou um tempinho desde que aquilo aconteceu e as férias estão se aproximando, finalmente, acabou as aulas. Mas a Yuri não parece estar realmente muito bem. Ela ainda lembra do que aconteceu e isso tá pesando nela, sabe? Ela até mesmo pediu pra sair do Clube Alien, mas não tem muito o que fazer. Sair do clube assim meio que tá fora das capacidades da professora dela. Sem ser a professora Megumi, claro. Então, infelizmente, a Yuri vai ter que aguentar por mais um tempo até que, de fato, o Clube Alien acabe. Para as suas atividades, ela possa se livrar disso. Mas, obviamente, as suas amigas notam. Kumi, Kasumi e a Miu notam que a Yuri tá, tipo, muito abalada pelos eventos que aconteceram. Elas ficam um pouco preocupadas e, agora que a Kumi e a Kasumi sabem o medo, exatamente o medo que a Yuri sentiu, elas decidem que tem que fazer alguma coisa. Porque a Yuri tá num estado praticamente depressivo, catatônico. Tá muito pra baixo. E pra resolver essa treta, nada melhor do que uma simples e única viagem. As garotas então chegam na casa da Yuri, enquanto ela estava na sua depressão de dia a dia, na cama, parada, sem fazer nada o dia inteiro. Até que sua mãe chama e diz que, bom, boa viagem, e as garotas partem então em direção a aproveitar as suas férias. As garotas então partem em direção a uma casa de praia, mais especificamente uma ilha da família da Kasumi, afinal a Kasumi é rica. O que só prova que precisamos de amigos ricos para quando a gente estiver depressivo eles nos levarem para suas casas de praia. Mas em si esse episódio ele é bastante introspectivo, ele não foca tanto numa parte, ele não foca tanto em ação, algo escandaloso ou sei lá do que. Não,
é um episódio pra focar justamente na Yuri e no trauma dela. As garotas vão justamente pra essa casa de praia pra animar a Yuri, pra tentar ajudar ela, sabe? E você vê durante esse episódio que realmente essa experiência toda mexeu muito com a Yuri. Mas apesar de tudo, esse episódio também tem seus momentos. Ele tem os seus momentos impactantes. É que eu gosto de episódio assim, sabe? Que não acontece nada e os personagens só ficam vivendo, sabe? É tipo Errol Parks naquela vez. Não tava acontecendo nada, eles não podiam avançar e... bom, só tava a Ryu meio enlouquecendo. Mas de qualquer forma, acho que os momentos mais importantes aqui são... praticamente dois, eu acho. O primeiro que a gente já sabe, que já é óbvio, é justamente o trauma da Yuri de ter sofrido o ataque daqueles 3 aliens. Nesse episódio, fica mais evidente, sabe? Esse trauma dela fica mais à mostra e você realmente sente que... caraca, que pesado. Que pesado pra Yuri, sabe? Por exemplo, as garotas então decidem fazer uma brincadeira que você já deve ter visto em outros animes ou algumas outras obras, mídias por aí. Que é basicamente você seguir um trecho de noite... é um trecho aparentemente mal assombrado, em que você é assustado por algumas pessoas, pegar um objeto e voltar, ou algo similar do tipo, sabe? Elas fazem esse tipo de brincadeira e a Yuri acaba... bom, ela acaba ficando com medo no meio do caminho. E isso faz com que a Akumi e a Kasumi, graças ao elo empático que elas têm entre si agora, vão ao resgate dela. E logo depois disso nós temos mais um sonho da Yuri, que na verdade tá mais pra pesadelo. Nesse pesadelo a Yuri acaba, digamos, sendo cercada por aliens. Tudo começa a se tratar de aliens. Então, novamente, dá pra ver que isso tá consumindo ela, até mesmo nos próprios sonhos. Mas eu tenho uma menção honrosa em relação a esse pesadelo, que são as cenas finais dele. Mas também nós temos um outro trecho bastante importante. Tão importante quanto o outro, mas esse particularmente eu acho mais impactante. Kumi e Yuri vão comprar alguns fogos de artifícios pra usar no festival que vai ter depois. E enquanto elas esperam no ponto de ônibus, pro ônibus chegar, claro, a Kumi simplesmente vai por trás da Yuri, a abraça e diz que elas estão preocupadas com ela. A Kasumi, a Miu e a própria Kumi estão preocupadas com a Yuri. Preocupadas se ela está bem, se ela não está bem, se ela tá com medo ou não. Então, esse momento é muito fofo, sabe? A Kumi confortando a Yuri, dizendo que elas sempre vão ser amigas e que elas vão estar lá pra ajudar ela. É um momento muito fofo, sabe? É um momento que te deixa de coração quentinho, sabe? E pra fechar com chave de ouro, finalmente o festival. E dá pra ver durante ele que a Yuri tá um pouco mais sorridente, então podemos concluir que esse tempo de férias pra ela fez bem. Fez muito bem. Mas agora as férias acabaram e nós temos que voltar pra escola e pro Clube Art. Normalmente não teremos motivos pra fazer isso, mas depois dessa viagem e que as nossas amigas fizeram isso justamente pela gente e de todas as memórias que criamos juntas, eu acho que vale a pena tentar mais um pouco, sabe? Sabe, há 3 episódios, até que foi bastante coisa, não? O primeiro episódio foi basicamente uma introdução, o segundo foi o evento traumático da Yuri, e o terceiro foi uma viagem terapêutica, sabe? E depois de todos esses eventos, dá pra ver que a amizade entre as meninas tá muito mais forte. A Kumi e a Kasumi agora entendem a dor que a Yuri sente e estão lá pra apoiar ela. E a Yuri agora percebe que ela pode continuar tentando, que ela tem amigas que vão ajudar ela e vão dar suporte. Então agora ela tem forças pra continuar tentando. Agora ela não tem mais vontade de sair do Clube Alien. Bom, na verdade tem, mas agora ela tá um pouco mais resiliente. Então, é muito mais aquele final do tipo, a partir de agora as coisas estão boas, nós vamos nos enturmar ainda mais e vamos desenvolver nossa amizade ao ponto de que nos tornaremos melhores amigas e sempre estaremos juntas. E nada de ruim vai acontecer e a Yuri vai ficar mais corajosa, vai superar o medo, a Kumi e a Kasumi vão evoluir também, então todo mundo vai se dar bem. É esse tipo de final, sabe? E bom, eu acho que é isso que eu tenho pra falar de Alien 9. É um anime estranho, é um anime curioso, é um anime desconhecido, mas eu espero ter passado uma boa impressão pra vocês. E dentro da obra, dentro do anime, eu acho que as coisas agora só vão melhorar. Então não tem nada realmente de ruim que pode... Vindo de forma aleatória e diretamente do espaço, Yellowknife finalmente chega à Terra. E, bem,
Ele é um alien gigante que simplesmente caiu na escola e, bom, esse é o plot inteiro. Mas nós temos algumas informações sobre ele. Primeiramente, Yellowknife é um alien que come, o que significa que ele come, ingere e devora pessoas ou coisas, e, bom, ele faz isso. Mas também Yellowknife se utiliza do medo principal da vítima que ele engole, que ele ingere, como uma forma de ataque psíquico pra usar contra outros. E isso a gente vai ver mais pra frente. Bom, não sabemos exatamente o motivo dele ter vindo parado aqui na Terra, na escola. Ele só apareceu do nada. E bom, nós temos que cuidar dele. Então, o Clube Alien decide que eles vão fazer uma investigação acima do Yellowknife. Mas temos um pequeno problema. Na mesma madrugada que o Yellowknife chegou, a Kasumi, ela meio que foi hipnotizada, cativada por ele, e ela acabou se entregando de braços abertos. E o Yellowknife simplesmente devora ela. Queridos telespectadores, agora eu lhes pergunto, fazer o quê? Kasumi é dada como desaparecida, e tanto os pais quanto as meninas e a própria professora também ficam preocupados. Mas logo todo mundo fica sabendo, no caso o Clube Alien, que a Kasumi foi engolida pelo Yellowknife. Então agora a missão se torna cuidar do Yellowknife e salvar a Kasumi que tá dentro dele. E viva. O problema é que essa missão se torna um pouco mais bizarra do que o esperado. Na verdade ninguém esperava isso. E é aqui que a parte tensa do episódio começa. O Yellowknife simplesmente usa a Kasumi como uma forma de tentar fazer com que a Kumi pare de perfurar ele, que o Clube Alien desista. Contudo, obviamente, elas não desistem. Então, como forma de se proteger, o Yellowknife usa aquela habilidade, aquela forma de ataque dele, psicológico, contra o Clube Alien. E nesse caso, ele ataca elas com solidão. Explicando a expansão de domínio do Yellowknife, ele basicamente bota os seus alvos, as suas vítimas, numa espécie de ilusão na cabeça delas, em que elas estão aparentemente sozinhas. E além disso, ele bombardeia elas com um sentimento de solidão. Como por exemplo a Kumi. Ela acordou, viu que estava sozinha, onde antes tinha a Yuri e a professora, e ela foi bombardeada por sentimentos de solidão, o que fez ela começar a chorar compulsivamente. Por sorte, o seu Borg a salvou, a confortando, e fez com que ela se concentrasse de volta na missão. Com a Yuri e a Megumi foi exatamente a mesma coisa. Mas a verdade é que esse sentimento de solidão da Kasumi é muito mais por causa do seu irmão. Como a gente sabe, a Kasumi sempre foi o tipo de garota que fez tudo e sempre ganhou tudo. No sentido de competições, caligrafia japonesa, jogos, balé ou qualquer outro tipo de esporte ou alguma coisa. E ela tinha um sentimento até que feliz em relação a todos. Ela amava todos, gostava muito da sua família, dos seus professores e principalmente do seu irmão. Contudo, o irmão da Kasumi, ele foi estudar pra fora, ele foi estudar no exterior. E acabou deixando a família, acabou deixando a Kasumi. E mesmo que a Kasumi tivesse esses sentimentos alegres em relação a todos, a tudo, ela se sentia vazia. Depois que seu irmão foi embora, ela não entendia exatamente o porquê. Mas ela começou a ter o sentimento de solidão dentro de si. Medo de ser abandonada. Que nem ela acha que aconteceu com o seu irmão. Que seu irmão fez com ela. E esse sentimento foi martelando dentro da Kasumi. Mesmo que ela tivesse todas essas emoções boas e intenções boas com todos, a solidão martelava cada vez mais dentro dela. E, agora, chegando no momento, Yellowknife se aproveita desse sentimento negativo da Kasumi para usar como arma para se defender. Contudo, Yellowknife também não é de todo mal. Ele não é um alien maligno que veio pra Terra com as intenções de destruir, causar mal, ou a sua própria natureza ser totalmente destrutiva. Ele não é um ser maligno. Não. Yellowknife é um alien que veio parar aqui por pura infelicidade e desgosto dele próprio. Ele não queria estar aqui na Terra. E o Yellowknife em si, ele tem sentimentos conflituosos, ele é alguém... Ele é uma coisa dramática no sentido. Ele realmente não queria estar aqui, ele até chora desabafando pra Megumi. E eu acho que foi isso que causou essa afinidade entre os dois. Não foi um controle mental ou algo do tipo. A Kasumi meio que... acho que entendeu os sentimentos do Yellowknife e se entregou de boa vontade. Mas nós temos que fazer as coisas voltarem ao normal. Kumi, depois de recuperar a sua base e voltar a si mesma, ela percebe que ninguém de fato desapareceu. É apenas tudo uma ilusão. Então ela vai atrás da Yuri e juntas elas conseguem despertar, sair dessa ilusão. Fazer com que o Yellowknife seja machucado. O problema é que isso desencadeia um contra-ataque do Yellowknife, que dessa vez utiliza a própria Kasumi pra machucar as garotas, se defender.
E essa parte é completamente medonha, porque várias faces da Kasumi começam a aparecer pelo corpo do Yellowknife, assustando a Kumi e a Yuri. E do nada, o corpo da Kasumi é expelido do Yellowknife. As garotas tentam falar com ela, mas o cabelo da Kasumi, desse corpo da Kasumi, começa a se tornar uma espécie de parabólica e ela lança um ataque aparentemente sônico contra a Kumi. E esse ataque faz com que o Borg da Kumi caia e a própria Kumi fica atordoada. E logo em seguida, essa Kasumi parte em direção a estrangular a Kumi. やれユリ、仲間を助けろ。ダメ。やめて。殺さないで。 Apesar de estar sendo sufocada, estrangulada pela sua própria amiga, a Kumi não quer deixar com que o seu Borg, que está disposto a matar a Kasumi, o faça. Ela não quer que a Kasumi morra, ela não quer que ninguém morra, sabe? E vendo as suas amigas se destruindo, uma tentando matar a outra, a Yuri toma uma ação. Ela tenta tirar a Kasumi de perto da Kumi, salvando a vida da Kumi. Mas o Yellowknife, ele vê isso e ele se compadece. Ele sente alguma coisa, ele entende algo e ele desiste. E ele diz pra Kasumi parar, que tá tudo bem, que já foi o suficiente, já foi o bastante. Mas logo em seguida, Yellowknife é destruído. Explodido graças a algumas cápsulas explosivas que estavam nas suas costas, o caso Yellowknife se encerra. A missão concluída. O Clube Alien prevalece mais uma vez e mais uma vez eles terminam sua missão. Contudo, a influência e os impactos do caso do Yellowknife não terminam tão rápido assim. Depois de tudo isso, a Kasumi recebeu os tratamentos médicos normais para ver se tinha algo de errado com ela, alguma coisa do tipo. E aparentemente tudo normal. Contudo, talvez a Kasumi tenha trazido mais alguém junto com ela, ou algo dentro dela. Mas apesar dos traumas e dos problemas psicológicos causados, nós temos que voltar à aula. Depois do Yellowknife, nenhum caso interessante ou tão complicado apareceu, então as garotas puderam ficar mais tranquilas sobre. E esse é o verdadeiro final de Alien 9. Bom, esse é o final definitivo no caso, porque agora de fato termina. Foi um final complicado, foi um final medonho, mas parece que tudo dessa vez vai ficar bem. As garotas vão poder terminar o ano delas e futuramente sair do Clube Alien sem problemas. Então, acho que de agora em diante é só isso mesmo. Esses foram os eventos mais importantes. E a partir de agora, não há mais muito o que comentar. Então assim, chega o fim de Alien 9. Mas na verdade não. Lembra lá do começo que eu falei que Alien 9 se estendia? Pois é, o OVA, o anime, ele só adapta até certa parte do mangá original. E depois realmente é só pura leitura e mais 2 outras continuações em mangá. E bom, como eu posso resumir exatamente o que acontece depois? A Kumi ainda tá viva, apesar de que, bom, você pensou que ela poderia estar morta ou algo pior, mas não, ela ainda vai voltar e vai continuar viva. Além, claro, de descobrirmos uma conspiração complexa e profunda envolvendo o Clube Alien e os aliens em si, na Terra. E eles são muito mais organizados e complexos do que você pode imaginar. Agora, sobre Alien 9 Emulators, bom, ele foi lançado em 2003 e é uma continuação direta de Alien 9, o mangá original. E Alien 9 Emulators também é extremamente curto. Ele tem apenas 5 capítulos contando com a sua trama principal e mais 2 contando com histórias secundárias que são até que interessantezinhas. Mas a edição mais importante de Emulators é uma nova personagem chamada Monami Komai. Ela é experiente em lidar com situações envolvendo aliens, então acho que podemos presumir que ela já participou de Clube Alien. E em Emulators ela ajuda as meninas e depois se torna uma aliada, aparecendo até também no Next. Falando no Next, ele é o mais atual que a gente, bom, atual entre aspas, mais atual que a gente tem em relação a Alien 9. Foi lançado em 2015 e ele se passa anos depois do Emulators, com as garotas agora já adultas. A primeira coisa que te chama a atenção é que ele não é desenhado à mão 2D como um mangá normalmente seria, ou você acha que seria. Ele é em 3D. Computação gráfica e os painéis e toda a questão de quadrinho por cima. Ele basicamente começa com uma trama da comida até o espaço e encontrando os Borgs originais. Contudo, por algum motivo, ele é incompleto. Ele só literalmente tem 3 capítulos e acaba abruptamente. E eu acho que não tenho mais nada pra dizer sobre Alien 9, então... É basicamente isso. Esse foi a minha pequena, entre aspas, review sobre Alien 9, que tomou bastante tempo e foi muito complicada pra mim. Mas eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo aqui e ter feito você ter curiosidade pra ver o anime ou ler o mangá se quiser depois.
Se eu tiver feito isso, então, ótimo, eu já tô satisfeito. Mas é basicamente isso. Esse foi a review de Arinine e talvez eu volte daqui a 2, 3 anos ou quando eu tiver forças novamente pra fazer outro vídeo. Enfim, espero que tenha gostado e falou. Parando pra pensar, Arinine tem bastante dependência emocional, não?